A questão dos ultraprocessados está mais, né, do que evidenciar, já tem muita evidência hoje, né, do papel dos ultraprocessados, e aqui o consumo no Brasil, onde, né, principalmente as coortes mais jovens, os adolescentes, né, então o idoso come menos ultraprocessado do que adulto, e os adolescentes, né, têm um consumo bastante maior, bastante comparado com os adultos, é bem maior, né? E então as novas coortes vêm comendo cada vez mais alimentos ultraprocessados, assim como elas comem cada vez menos comida, assim como elas também aprendem a preparar cada vez menos sua alimentação, né? Então, o Brasil é um país interessante porque a gente continua com o nosso core, né, com a nossa alimentação chamada tradicional, né, que é o arroz, feijão, a carne, né, um pouco de carne, e a gente, quando olha as grandes pesquisas nacionais, em 10 anos, né, de 2008 a 2018, a gente vê que isso continua no nosso consumo. Só que vão aparecendo, né, itens que antes não faziam tanta parte da nossa alimentação. Então, a gente vai substituindo, mantendo, né, uma matriz de alimentação que a gente considera saudável e adicionando nessa matriz os alimentos ultraprocessados, né? Chamou a atenção da última pesquisa o aparecimento dos sanduíches, né? Então, a mudança não só do alimento que a gente está consumindo, mas das formas, né? Provavelmente o sanduíche significa consumir, né, lanches ao invés de refeições, né? Essa grande, por exemplo, a questão dos ultraprocessados, né, fica difícil olhar dentro, né, dessa visão mais reducionista da nutrição, o que do alimento, né, está condicionando o aumento de peso, por exemplo, né? Por quê? Porque junto com aqueles múltiplos itens que aparecem nesses alimentos industrializados, a gente vai ter pesticidas, os disruptors, as nanopartículas. Então, é super complicado, né, a gente isolar ou um alimento ou um nutriente, né, para tentar explicar a nutrição, né? E esse balanço entre ingestão e gasto, ele fica desequilibrado frente a todos esses condicionantes ambientais. Eu gosto de trazer essa figura, que é da última pesquisa, né, de base nacional, que a gente tem, que é a POF, né, mostrando, por exemplo, né, que aquele balanço, né, o que se come, o que se deixa de comer. No último das colunas aqui, eu tenho, em mulheres, a insegurança grave, né? Insegurança grave, insegurança no Brasil vem aumentando, isso está em toda a imprensa. E insegurança grave é aquilo que sinaliza fome, a pessoa não tem o que comer em casa, né? E vejam, nessa população de mulheres adultas, né, que se reportaram em insegurança alimentar, a gente tem mais obesidade grave, obesidade 2, 3, né, do que desnutrição, né? Então, é bem impressionante como é que essa configuração, né, das questões ambientais e como é que a gente vai explicar a obesidade. A gente fala muito, né, de um autor que nem é da nutrição, ele é um escritor, né, e ele tem esse livro, né, que já é antigo, mas que a máxima é não coma nada que seus avós não comiam, né? E hoje a gente acha que teria que atualizar para não comer nada que seus bisavós não comiam, né? E a nossa recomendação brasileira, nova, né, segue essa linha, na verdade, né? Coma alimentos com baixo grau de processamento, tente, né, produzir a sua própria alimentação. Então, esse reducionismo nutricional que a gente foi submetido com a evolução, inclusive, da nossa ciência, né, da área que eu trabalho, né, tem várias implicações, né? Então, por exemplo, a espinha bífida, né, que é uma coisa importante que a gente consegue prevenir aumentando a quantidade de ácido fólico nas farinhas,
a gente achava que também preveniria as doenças cardiovasculares. E vários estudos foram feitos, né? Porque ela aumenta o cisteína plasmática, e isso não aconteceu. E mais recentemente, a gente está preocupado de como o aumento, né, exagerado de ácido fólico pode ser um fator de risco para câncer, né? Então, a dificuldade que a gente tem em isolar um nutriente, um item, né, um alimento, e a maior parte das pessoas querem perguntar para a gente, aí, mas o que eu tenho que comer? Né? Então, o livro todo é tentando explicar que a gente aprendeu ao longo de décadas a comer certas coisas e que estão sendo interditadas, né? E por que a gente come essas coisas, né? Por que a gente come aquele biscoitinho? Por que a gente come vários itens, né, da alimentação e não aqueles que a gente aprendeu com os bisavós, né? Então tem muita coisa que vem da arquitetura de escolhas, né, que a gente discute também, que é como a gente procura coisas no ambiente obesogênico ou no supermercado, né? O que orienta, né, a nossa busca, né?